Respondendo a questão que a gente fez no vídeo passado, dá uma observada na função f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Se vocês perceberem um detalhe interessante, essa função ela não está definida no 3, ou seja, não existe o f de 3. Então, não faz sentido, em outras palavras, a gente calcular a imagem da função f no ponto 3, porque se a gente substituir por x igual a 3 aqui embaixo, nós vamos ter um denominador zero e não existe fração de denominador zero. Se a gente montar uma tabelinha igual a que a gente fez no último exemplo, ou seja, colocar valores próximos de 3 aqui, 3,1, 3,01, 2,9 e 2,99, os resultados que a gente vai encontrar substituindo cada um desses valores de x nessa expressão para f de x serão os seguintes: 6,1 para x igual a 3,1, 6,01 para x igual a 3,01, 5,9 para x igual a 2,99 e finalmente 5,99 para x igual a 2,99. Observamos que esses valores estão bem próximos de 6. E aí a gente conclui que o limite da função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3, é igual a 6. Além dessa ideia algébrica que a gente tem dentro de limite, existe uma outra ideia que eu acho também interessante ser observado. É uma aplicação de limite, onde a gente tem essa seguinte expressão: L igual a L0, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Essa expressão é uma expressão que me diz qual é o comprimento de um determinado objeto em movimento visto por um observador a partir do seu comprimento em repouso, L0. V é a velocidade desse objeto e c é a velocidade da luz. Então, isso aqui é uma expressão bem interessante. E uma pergunta que pode surgir é: o que acontece com o meu L se a minha velocidade ela se tornar muito próxima da velocidade da luz? Observem aqui que esse valor de V tornando-se próximo de C, a gente precisa ter um pequeno cuidado na nossa expressão, porque se o valor de V ficar próximo de C, mas ele for maior do que C, esse meu denominador ele se tornará maior do que 1, o que vai fazer com que essa diferença se torne negativa. E aí a raiz quadrada de um número negativo não existe, então esse meu comprimento L não vai para lugar nenhum. Se a gente fizer esse V se aproximar de C, mas por valores muito próximos de C, só que menores do que C, esse meu quociente ele se tornará muito próximo de 1, não é isso? Mas menor do que 1. Dá algo na faixa de 0,9, 0,99, 0,9999, mas muito próximo de 1. Isso vai fazer com que a nossa raiz quadrada ela fique muito próxima de zero, ou seja, esse meu comprimento vai ser próximo de zero. Quer dizer que quando a velocidade v do objeto ficar muito próximo da velocidade da luz, o comprimento do objeto visto pelo observador vai tender a zero. Espero que vocês tenham gostado dessa motivação que a gente apresentou para limites, e logo em breve a gente vai fazer exemplos mais práticos usando as propriedades de limites.